Olá, Ricardinho e Lúcia, boa noite para vocês. Boa noite também, Sr. Antônio Onofre, seja bem-vindo. Boa noite, Cláudio Honor e Eliane. Boa noite, Valdete. Boa noite também, Michele e Gabriel Rossato. Boa noite, Eveline, Roberta e Gabi, sejam bem-vindos. Daniele Diamantino, boa noite para você também. Graças a Deus, Odete, tudo em paz. Graças a Deus. Dona Luzia, boa noite. Inclusive, uma boa noite especial para Dona Luzia, que faz aniversário hoje, né, Dona Luzia? Que neste momento a espiritualidade esteja cada vez mais presente, se faça presente, e a gente sabe, né, com a sua sensibilidade, que a senhora é capaz de sentir todo o carinho que esses espíritos têm para com a senhora. Muita paz, muita luz, e que a senhora continue iluminando também o caminho de muitos que sempre a procuram. Felicidades e sucesso. Boa noite, seu Luiz Alberto. Boa noite também, Leopoldina. Oneida Alves, boa noite. Boa noite, Nadissan. Boa noite também, Helena Coelho. Andréia Dantas, Adriana Dantas. E também para o seu pai, né? Um abraço, muitas energias para ele aí, muito magnetismo para essa recuperação mais breve possível. Boa noite, Rosilene, Osmane e Diego. Boa noite também, Jossanã. Boa noite, Marcileia, seja muito bem-vinda. Marcileia, Guilherme, Luciano. Arlete Naves, boa noite também, seja muito bem-vinda. Bom, estamos aqui já na nossa hora, no nosso momento de fazermos a nossa prece, né? Pedimos aí as bênçãos e a proteção de Jesus e da espiritualidade. Boa noite, Célia. Boa noite também, Elaine Oliveira. E principalmente para que nesses instantes estejamos concentrados e em sintonia com a espiritualidade, né? Amanda, boa noite. Boa noite também, Ana Cristina. Que nós estejamos aí nessa perfeita conexão com a própria espiritualidade. Gente, que possamos então, com os pensamentos voltados a este mestre incomparável, visualizar a luz e a energia que ele derrama sobre todos nós, sobre a nossa família, sobre os nossos amigos, sobre aqueles que se dizem e se reconhecem ainda como nossos inimigos, sobre o nosso lar. Que todos estejam envolvidos por essa luz, inebriados por essa paz, fortalecidos por esta energia, para seguirmos rumo ao objetivo central de toda criatura, que é evoluir, crescer, chegar à perfeição permitida e auxiliar a Deus na obra da criação. Que as nossas orações e os nossos pensamentos também se estendam a todos aqueles cujos nomes se encontram aqui no nosso caderninho de intenções. Estejam eles ligados e vinculados e principalmente assistindo-nos agora nesse instante, ouvindo-nos, ou estejam eles mais distantes, sem essa condição e preparação para nos ouvir, mas recebendo as nossas energias e vibrações. Não nos esquecendo, como sempre, ainda merecem o nosso devotamento, as nossas orações, os profissionais da área da saúde, que estejam cada vez mais preparados e dispostos a auxiliar esta humanidade na busca pela paz e pelo equilíbrio
do organismo físico, capaz de trazer saúde, e que esta saúde nos aponte sempre o caminho de retorno ao Criador. Graças a Deus, a Jesus, a participação de todos vocês, e que nós possamos desses instantes aproveitarmos o máximo possível os esclarecimentos da noite de hoje. Adriana Varenga, boa noite também Cecília, Shirley, Patrícia Vilas Boas, Raquel Porfírio, Josiane, Juliana, Maria Helena Porfírio, Mar Souza, boa noite, Fabiana também, seja bem-vinda, Emerson, boa noite Mariinha, que bom, que ele receba os nossos abraços aí, Adriana, olá Salete, Márcio e Gustavo, boa noite também Sirlene, Aparecida, e a todos aqueles nossos companheiros que estão aí, que nós não vimos o nome, Gilcinei, Clara Frias, Iraci, boa noite para vocês, Rosilda Martins, Lurdinha, Camila, Eduarda, a Dona Neuza, a Rosa Alves, que sempre assiste depois, o Marcos, Anitta e Clarindo, boa noite, Joana Bandeira, que bom que estamos todos aqui, reunidos, e nós vamos iniciar as reflexões dessa noite, hoje, segunda-feira, né? Glória Querino, Luísa Nalim, boa noite. Dia de nós darmos a sequência à leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós estamos aqui identificando neste capítulo 8 desta obra kardeciana. Gustavo Duarte, boa noite. Estamos identificando aqui na obra kardeciana algumas informações que o codificador nos apresenta e que nos ajuda a manter aquela paz e tranquilidade que a gente sempre pede nas nossas orações, né, Flávio Gava? E ele está mostrando e explicando para nós o que significa, sobretudo, esta pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração. Veja, nós já identificamos alguns aspectos, semana passada mesmo, sobre o adultério, o pecado por pensamento, dando inclusive aquela amplitude, né, Valéria Cruz, daquilo que o próprio Cristo disse e que o codificador também conseguiu interpretar, para nós não ficarmos ali restritos a interpretações literais daquilo que Cristo disse, até mesmo porque nós estaríamos cometendo um grave equívoco, porque Jesus disse há 2000 anos, numa cultura onde as coisas eram diferentes, e a gente precisa aprender nesta evolução, até mesmo a evolução da interpretação, porque com o avançar da nossa inteligência e da nossa capacidade, também vão se avançando as possibilidades de interpretação e entendimento daquilo que esse próprio Cristo disse, né? Marilza Abreu, boa noite também Maria das Graças, Gisela Goulart, sejam bem-vindas. Então, nós precisamos aprender, e foi exatamente isso que o codificador nos apresentou no nosso último encontro. Nós já vimos também, né, o que seria aquela simplicidade e pureza de coração, bem no início do capítulo 8, que Kardec nos apresenta. E hoje nós vamos identificar quais são as lições, inclusive as lições primeiramente trazidas pelo Cristo, que estarão relacionadas com a verdadeira pureza e as mãos não lavadas. Aninha e Adriano Borges, boa noite para vocês. Serena Alves, seja bem-vinda. O que o codificador quis dizer? Aliás, primeiramente, qual foi a passagem que ele cita, onde vai trazer para nós esses textos? Gente, nós vamos encontrar principalmente lá em Mateus, no capítulo 15 do evangelista Mateus, tá? Essas informações. É um trecho um pouquinho grande, mas eu vou fazer questão de trazer parte desta leitura para que vocês consigam entender e se encaixar no contexto da frase do próprio Cristo e como que a gente pode depois ampliar essa interpretação. Primeiramente, vão dizer que escribas e fariseus
começaram a questionar Jesus. Gente, isso foi depois de uma outra oportunidade, segundo o próprio evangelista, que Jesus tinha se proclamado como o pão da vida. Bom, nós conversamos, inclusive na quarta-feira da semana anterior, sobre aqueles detalhes da paixão do Cristo. Qual era o verdadeiro objetivo daqueles que queriam a morte de Jesus? É que com a morte sepultariam também a sua própria memória, e tudo aquilo que ele, porventura, tenha vindo a dizer, seria sepultado juntamente com ele, o que infelizmente, ou melhor, felizmente para nós, não aconteceu. Os seus ensinamentos continuaram, mas nesses momentos que antecedem essa crucificação, e especificamente aqui, porque segundo Carlos Pastorino, esses fatos tinham acontecido mais ou menos por cerca de 1 ano depois do início da vida pública do Cristo. Ele fala isso porque, comentando esta passagem, na segunda parte, ele vai chamar a atenção dos próprios apóstolos, que chegaram a pedir a Jesus uma explicação daquilo que ele havia dito aos fariseus e saduceus. Por quê? Porque com as suas palavras ambos se escandalizaram. Escribas, fariseus, ou provavelmente aquela reunião de pessoas vinculadas ao templo de Jerusalém, que estavam procurando mais motivos para condenar Jesus, estavam tramando, e as suas palavras, ou as palavras do Cristo, escandalizaram a todos. E aí os próprios apóstolos pediram a Jesus uma explicação. Mas antes, qual foi o motivo que gerou todo este assombro por parte dos escribas e dos fariseus e dos próprios apóstolos, que, como diz Pastorino, há 1 ano já conviviam com Cristo? A pergunta foi exatamente lançada a partir do momento que um deles chamou Jesus para jantar em sua casa. Jesus não tinha nenhum problema com absolutamente ninguém. Só que chegando lá, sentaram-se à mesa e foram comer. E justamente os escribas e fariseus voltam para Jesus e dizem: opa, peraí, Jesus, está acontecendo alguma coisa aqui que você e os seus apóstolos não estão respeitando a lei. Boa noite, Adaí, boa noite também, Silvia Mônica. Vocês não estão respeitando a lei mosaica. Por quê? Teus discípulos, por exemplo, violam a tradição dos antigos e não lavam as mãos quando das refeições. Olha a pergunta que foi feita. Se nós formos analisar hoje, principalmente se alguém for fazer esse tipo de pergunta, vejam a importância, gente, de nós buscarmos uma contextualização dos ensinamentos do Cristo. Se alguém for fazer uma pergunta dessa para nós hoje, nós estaremos preocupados apenas e tão somente com as questões higiênicas. E em especial num período de pandemia que assola o mundo inteiro, esta questão das mãos bem lavadas, álcool em gel e mais uma série de outros comportamentos ajudam a prevenir doenças. Mas lá naquela época, além desta possibilidade ou deste contexto, só que era algo diferente do que eles estavam acostumados, porque eles não tinham esse conhecimento amplo sobre as questões higiênicas. Não. Essas questões relacionadas a saneamento básico são coisas que a gente enxerga hoje, que a gente identifica hoje no nosso planeta. Há 2000 anos não existia esse tipo de preocupação. A preocupação deles era exatamente ou pura e exclusivamente ligadas a rituais que foram estabelecidos na legislação. E numa legislação que nós aprendemos, Moisés trouxe tanto leis que diziam respeito à convivência pacífica da sociedade, leis humanas, como aquelas leis que permitiam uma aproximação ao Criador. Leis que estavam vinculadas à religião no seu sentido
também primitivo e originário, que é a aproximação da criatura junto ao Criador. Então, as leis que eram eminentemente divinas e as leis que eram humanas. Moisés foi o grande responsável, né, Sr. Antônio Pazzuto, Isabel, boa noite para vocês, Lisete também, seja bem-vinda. Moisés foi o responsável por todas essas leis, mas eles não estavam preocupados com isso. Nós temos que cumprir aquilo que foi estabelecido pelo legislador, que nos tirou do Egito. Então, peraí, por que os seus discípulos não lavam as mãos? E aí Jesus vai direto, em especial, direto às leis divinas. É a grande preocupação do Cristo, são as leis divinas. Por quê? Porque ele sabe que as leis divinas podem abarcar em sua totalidade as leis humanas. Se nós cumprirmos as leis divinas, nós não teremos dificuldade de colocar em prática as leis humanas. Então Jesus questiona, mas espera aí, por que vocês estão preocupados exatamente com cumprir leis humanas, se esquecendo das leis divinas ou dos mandamentos prescritos pelo próprio Moisés que vocês estão invocando? E Jesus vai direto a um preceito. Está lá nos mandamentos: honrarás o teu pai e a tua mãe. E aliás, tem um outro, um pouquinho fora dos 10 mandamentos, mas que também dizem respeito a este honrar, porque o honrar para ele, gente, tinha um significado bem mais amplo do que nós imaginamos hoje. Onde o próprio legislador também disse que seria punido de morte aquele que disser a teu pai ou a tua mãe palavras ultrajantes. Ou seja, você faltar com respeito ao teu pai e à tua mãe deveria ser punido com a morte. Então veja, Jesus trouxe esses dois preceitos. Um prescrito na lei mosaica como um dos 10 mandamentos, e o outro também prescrito na lei mosaica, que dizia respeito a este honrai, só que de uma forma um pouco mais ampla, no sentido de que nós deveríamos ter todo o carinho para com os nossos genitores. Pois é, na sequência, o próprio Cristo vai estabelecer. Por quê? Porque vocês estão, por conta da legislação e das tradições humanas, estão desrespeitando este preceito, que faz parte daqueles preceitos que nos ligam ao Criador, e não aqueles preceitos mosaicos que estão relacionados apenas e tão somente com a nossa vida em sociedade. Vocês deixam de cumprir aqueles relacionados ao Criador para cumprir aqueles relacionados apenas e tão somente às criaturas? Se a lei manda e determina honrar pai e mãe, por que vocês criaram preceitos para tornar inúteis os preceitos mosaicos que dizem respeito, sobretudo, à nossa ligação com o Criador? Vossa tradição, podemos assim dizer, imaginar, né, o Cristo dizer, vossa tradição é mais importante do que a vossa ligação com o Criador? Vejam que coisa interessante. E aí Jesus vai repetir: bem profetizou Isaías sobre vós. Porque Isaías já havia dito isso há mais ou menos 700 a 800 anos antes de Cristo. Isaías havia dito que este povo me honra com os lábios, mas conserva o seu coração longe de mim. Eu vou aqui só abrir um parênteses, gente, para nós entendermos um pouquinho. Quando a gente estudou, não sei se vocês se lembram, lá no capítulo 1, quando Jesus diz: eu não vim destruir a lei e os profetas, lembram? Mas dar cumprimento. É interessante aqui, por quê? Porque Jesus exatamente mostra aquilo que foi dito anteriormente. Primeiro, ele não quer destruir a lei, mas espera aí, que lei é essa que nós precisamos aprender, sobretudo, a compatibilizar as leis que regem a nossa relação com o Criador com as leis que regem a nossa relação com o próximo? Eu preciso entender e principalmente relacionar as duas, porque se uma contrariar a outra, eu estou deixando
um preceito de lado. E sobretudo, o que Jesus está falando? Vocês estão abandonando o preceito divino para se apegar e se agarrar num preceito eminentemente humano. Então, a lei quer dizer isso. E os profetas? Os profetas, gente, nada mais eram do que aquelas pessoas enviadas que possuíam uma capacidade maior de estabelecer uma conexão com o plano espiritual e através da mediunidade chegava para aquele povo, para aquelas pessoas e exatamente procuravam lembrá-las de todos esses preceitos e em especial os preceitos que ligavam a criatura ao Criador, porque como consequência nós estaremos também respeitando ao nosso próximo. Então os profetas tinham essa tarefa por quê? Né? Boa noite também, Wagner Pimentel, seja bem-vindo. Lúcia Coimbra, boa noite. Né? Uma chuvinha aí, que bom. Que bom, uma chuvinha é sempre bom. Não se preocupe, Wagner. O Wagner sempre está aí, né, estudando. Ontem mesmo ele estava estudando outras aulas nossas. Isso é fantástico. Que bom, que sirva de aprendizado para todos nós. Bem, então, nós tínhamos as leis, nós tínhamos os profetas tinham essa tarefa, e em especial, gente, por quê? Porque o povo daquela época não é como nós somos hoje. Gente, hoje nós temos, pelo menos assim, uma boa parte da população é alfabetizada, consegue ler, consegue entender, consegue interpretar, e nós temos essa liberdade de interpretação. Naquela época eles não tinham. Não sabiam ler. E o que acontece? Aquilo que alguém falava para ele, as tradições orais eram obedecidas e respeitadas. E isso vigorou até durante a Idade Média. Nós não tínhamos essa liberdade de expressão, de pensamento, de interpretação. Então os profetas exerceram uma importância ímpar para aquela sociedade. Uma importância ímpar. Então, que nós fiquemos atentos exatamente a isso. E essa necessidade de buscarmos o contexto da época para entendermos o que Jesus quis dizer. Então, essas palavras dele foram realmente fantásticas e endereçadas àquele povo. E não foi só direto aos escribas e fariseus, porque o próprio evangelista Mateus também vai dizer que ele, saindo ali, virou para o povo, né, e disse: ó, escutai e compreendei isso. Porque ele chamou a atenção dos escribas e fariseus que conheciam as escrituras. E aí ele volta para o povo que não tinha esse conhecimento pleno das escrituras para dizer o seguinte: ó, estou falando para vocês que eles aqui estão preocupados porque os discípulos não lavaram as mãos. E eu vou dizer para vocês, não é o que entra na boca do homem que torna impuro o homem, mas aquilo que sai de sua boca. E é isso que torna impuro o homem. Por quê? Porque tudo aquilo que sai da nossa boca provém do coração. E são exatamente essas palavras que nós tiramos de dentro de nós é que vai determinar o nosso grau de pureza ou impureza. Tá vendo por que Kardec colocou isso aqui especificamente neste capítulo? Tá vendo? Coração puro, pureza de coração. E é isso que nós estamos precisando buscar, e é isso que nós estamos precisando aprender, e é isso que Jesus chamou a atenção dos próprios apóstolos, ou melhor, dos escribas, dos fariseus e do povo que está ali. E aí, ele ainda complementa, como diz o evangelista: porquanto é do coração, é lá no nosso íntimo, gente, que vão nascer os pensamentos, os assassinos. Pensamento a gente falou na semana passada, pecado por pensamento, adultério. Então ele diz que é lá do coração, que é lá do nosso íntimo que vão sair os pensamentos, os assassinatos,
os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias, as maledicências. Veja, tudo nasce de dentro. Então, não é o que eu comi que vai fazer com que eu seja mal, mas é aquilo que está dentro de mim que vai sair e que vai me tornar mal, ou que vai me manter na ignorância, né? Vamos utilizar palavras mais próximas e principalmente que nós estamos já acostumados nesses nossos estudos. O grau de ignorância da criatura sai de dentro de si própria. Por isso que nós estamos aqui no processo de educação procurando o inverso, né? Levar para dentro de nós informações que serão capazes de modificar os nossos instintos. Todos esses ensinamentos que nós recebemos do Cristo, que vêm exatamente de pessoas mais avançadas, mais evoluídas, elas têm como essa função de, como ferramentas, atuar diante de tudo aquilo que nós, ou de todo o nosso patrimônio íntimo, exatamente para promover essa transformação, para que quando nós soltarmos, aí sim, serão palavras construtivas, criadoras, e não destruidoras. E mais um trechinho que Mateus diz, que a gente já vai explicar: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Que planta que é essa? Eu já falo para vocês a interpretação do próprio codificador. Deixai-os, disse o Cristo, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz o outro cego, ambos cairão no fosso. Como nós dissemos, palavras do evangelista Mateus no capítulo 15, versículo de 1 a 20, e que o próprio codificador nos apresenta e nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente neste capítulo 8º. Depois ele vai citar um trechinho de Lucas, que também faz menção a esta mesma passagem, por isso eu não vou ler. Só um detalhe, antes de nós passarmos rapidamente aos comentários daquilo que o codificador escreveu, e que parte eu já até disse para vocês na nossa interpretação aqui, eu gostaria de citar para vocês um trechinho que está lá em Marcos, aí já é no Evangelho de Marcos. Kardec não traz este trecho aqui, tá? Eu que estou citando. Por quê? Porque ele também vai nos ajudar a entender um pouco mais esses aspectos, tá? Tá lá no capítulo 7 do evangelista Marcos, principalmente no versículo 11, tá? Principalmente no versículo 11. É isso mesmo, senhor Antônio. Nós temos que trabalhar essa reforma íntima exatamente para quê? Para que o nosso coração se purifique. Esse é o objetivo. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Nós temos que purificar o nosso coração, senão a gente não vai ter condições de ver a Deus. Mas o que diz esse capítulo 7, versículo 11 do evangelista Marcos? Ele está sendo direto, gente. Eu não vou ler, não, vou só fazer aqui uma interpretação para vocês. Ele está sendo direto num dos institutos criados pelos próprios hebreus, que está lá, e instituto criado sobretudo pelas tradições, ou seja, não são aqueles preceitos que Moisés disse, isso aqui faz parte da lei, principalmente da lei moral vinda do mais alto. Não, é um preceito ou um instituto que eles criaram para proteger o quê? Proteger os bens das pessoas. Olha para vocês verem como desde aquela época nós éramos materialistas. Isto, ou esse instituto, chama-se Corban. O que é Corban? Corban é o seguinte: o hebreu que tinha lá qualquer tipo de objeto. Vamos supor que ele tinha uma quantia em dinheiro.
tá? Ou um objeto que valia, porque dinheiro não era algo muito comum naquela época, né? Um objeto que valia muito. Ele pegava esse objeto e se ele declarasse esse instituto Corban, falava, ó, esse objeto aqui está protegido pelo Corban. Ninguém poderia pegar aquele objeto, vender, fazer dinheiro, ou fazer nada. Aquele objeto estaria protegido. Por quê? Porque segundo eles, esse Instituto Corban seria um instituto de sagração ou de consagração daquele objeto que deveria ser depositado lá no templo e que ninguém poderia mexer. E ele estaria protegido no templo e pelo Criador. Ninguém podendo mexer. Mesmo se você tivesse dívida, por exemplo, ninguém poderia ir lá e pegar. Você deixava aquilo protegido. É como se você tivesse colocado num caixa forte de um banco. Ninguém pode mexer, só você que pode ir lá e retirar. E quando você declarava esse Corban, ninguém poderia mexer. E aí é onde Jesus chama atenção. Olha, você pega os seus bens, declara Corban e deixa os seus pais morrerem de fome. Deixa os seus pais à míngua. E onde estará o preceito mosaico de honrar o teu pai e a tua mãe? Se honrar tinha essa conceituação mais ampla. Eles estariam, como disse Jesus, praticando exatamente o que diz as tradições? Eles estariam praticando os preceitos mosaicos? Declaro o Corban, retiro a possibilidade de usar para qualquer coisa e vou deixar os meus pais amigos. Ah não, está lá no templo, está protegido pelo templo, depois eu vou lá e resgato. Os pais morrem, né? Aí vai lá e resgata esses bens. Então não tinha condição, não tinha possibilidade. Por isso que Jesus estava chamando a atenção deles. Ora gente, como é que vocês falam em tradição? Como é que vocês estão preocupados em lavar as mãos? E os institutos que vocês criam para deixar os seus pais à míngua? E isso em nome de tradição? Veja como que o Cristo foi realmente direto e, posso dizer, espetacular. Boa noite, Fernanda Guedes. Pois é, Marinho, o materialismo ainda continua, né? Infelizmente, ele ainda continua no nosso meio. Aliás, ele impera no nosso meio. Então, só para a gente fechar esses tópicos, seria interessante, é claro gente, isso aqui seria tema para uma palestra de mais de hora, mas nós estamos fazendo uma leitura e estudo, então por isso que eu não quero ampliar muito para vocês, é só para vocês entenderem, e eu trouxe esse trechinho do evangelista Marcos, porque ele é direto ele vai direto nesse instituto, né, que os outros evangelistas não tratam. Então, só para citar, os jovens poderiam pegar os seus bens, deixar depositados e guardados lá no templo. Os seus pais poderiam morrer à míngua e depois que morressem eles iam lá e resgatavam. E eles estariam tranquilos com a consciência deles. Não, eu fiz aquilo que está escrito na lei. Por isso que Jesus fala. Então o que seria mais importante? Honrar o seu pai e sua mãe ou proteger você próprio, ser egoísta, proteger os bens e deixá-los morrer às mínguas? Então vocês estão preocupados em lavar as mãos? Não, é aquilo que sai de dentro do homem que torna impuro o homem. Desprezar os mandamentos e principalmente os preceitos que nos ligam ao Criador são muito mais graves do que nós apenas e tão somente nos atermos a práticas exteriores. E aí eu posso dizer, né, neste período de pandemia que nós estamos vivendo, foi e está sendo uma grande oportunidade de nós revermos as nossas práticas exteriores, de nós aprofundarmos um pouquinho nesses ensinamentos do Cristo. Muitos de nós, pelas próprias leis humanas, e que precisam ser respeitadas, sobretudo para conter a disseminação do vírus, fomos impedidos de frequentar templos, de frequentar cultos, frequentar reuniões e palestras. Fomos ou nos vemos obrigados a isso, para quê? Para que a gente pudesse voltar à nossa própria espiritualização. Boa noite, Natália, seja bem-vinda. A nossa própria espiritualização, ela está ligada não com esses atos exteriores, mas exatamente com aquilo que sai de dentro. A pandemia, na minha visão pelo menos, veio ensinar isso para a gente.
Não se preocupe com a prática exterior de você estar lá, porque hoje existe uma lei que proíbe. Mas você vai se desvincular do Criador? Não. Por quê? Porque você pode se voltar a Ele pelo próprio coração. Como disse o Cristo, Deus é Espírito, e em Espírito e verdade é que Ele deve ser adorado. Em Espírito e verdade. É a oportunidade que nós estamos precisando de aprender. Não estou querendo dizer que a gente deve deixar de praticar. Não, não é isso. Tem gente que se sente bem. A religião ainda ela ainda exerce este domínio, né? Aliás, eu tinha até preparado aqui mais algumas coisinhas, porque são tantas informações, né, que a gente quer passar para vocês, mas o nosso tempo é um pouco curto. Tem aquela questão, muitos de vocês já sabem, numa entrevista que Leonardo Boff, um filósofo contemporâneo, fez com Dalai Lama, né, onde ele solta aquela pergunta sobre qual seria a melhor religião do mundo, né, e que Dalai Lama responde o seguinte: olha, a melhor religião do mundo é aquela capaz de transformar o homem. Se você está se transformando na religião onde você se encontra, ali, aquela é a melhor religião do mundo. E interessante, gente, por quê? Porque o próprio Kardec já havia dito isso há 160 e poucos anos atrás. Exatamente ou especificamente nesse ponto. Por quê? Porque Kardec está explicando aqui, ele vai dizer qual é o objetivo da religião. O objetivo da religião é aproximar a criatura do seu Criador. E aí Kardec vai dizer, olha, se a religião ou se essas práticas exteriores não estão te aproximando do Criador, a religião perde completamente o sentido. Ela não alcança o seu objetivo. Kardec disse isso, repito, há 160 anos atrás. E Leonardo Boff ainda repete nessa entrevista que ele fez com Dalai Lama. Dalai Lama, que não era espírita, não é cristão, ele respondeu do mesmo jeito que Kardec. Lógico, com palavras diferentes, mas respondeu do mesmo jeito. Aquela que torna melhor o homem é a melhor religião. Por quê? Porque religião significa exatamente este processo de religamento da criatura com o Criador. Saímos de Deus simples e ignorante e precisamos, porque nós nos perdemos pelo caminho, precisamos retomar ao próprio Criador. Este é o nosso objetivo. E para nós retornarmos ao Criador, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, precisamos conquistar exatamente esta pureza de coração. Agora, se a religião não torna o homem melhor, como diz, e aí o próprio Leonardo Boff vai citar num livro de Dalai Lama, né? E o codificador coloca aqui também, a religião é nula. Ela é supersticiosa, ela é fanática e ela não vai com certeza criar, ou pelo menos permitir que os homens se transformem em pessoas de bem, infelizmente. Então, essa questão da verdadeira pureza de mãos não lavadas, ela é de extrema importância para nós repensarmos tudo aquilo que nós temos, sobretudo no que diz respeito a essas tradições, a esses fatos exteriores, porque o mais importante, mais uma vez, é exatamente aquilo que sai de dentro do homem. Tem até uma sequência dos textos de Mateus que Kardec não traz aqui, mas uma sequência quando ele vai explicar para os apóstolos, ele vai falar isso, porque aquilo que entra na boca do homem, nós saberemos, o nosso próprio organismo vai fazer num processo de transformação, tirar primeiramente aquilo que é útil, vitaminas, proteínas, aquilo que nós precisamos, e vai eliminar aquilo que não precisamos mais. O nosso organismo faz esse processo. Agora, do ponto de vista da espiritualidade ou da espiritualização, nós precisamos fazer isso também. E isso depende do coração de cada um que precisa fazer essa transformação. Obrigado a todos vocês, tenham todos uma excelente noite e até o nosso próximo encontro. Muita paz.